Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, tem também no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Endereço geral para ir ao Facebook, ao blog, Paulo Roberto Maciel Maciel. Liturgia referente ao dia 26 de junho de 2024, quarta-feira da 12ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou aqui simbolizando com a cor verde. No rito da celebração, temos a missa escolha. Nessa 12ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu pesquiso em sites fidedignos para colaborar com os meus amigos presidentes de celebrações. Antífona da entrada. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. Salmo 27, versículos 8 e seguinte. Oração da coleta. Coloque suas intenções. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar o vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos do 8º ao 13, capítulo 23, versículos do 1º ao 3º. Naqueles dias o sumo sacerdote Eucias disse ao secretário Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Eucias deu o livro a Safã, que também o leu. Então o secretário Safã, à presença do rei, fez-lhe um relatório nestes termos: os teus servos juntaram o dinheiro que se achou no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Em seguida, o secretário Safã comunicou ao rei: o sacerdote Eucias entregou-me um livro. E Safã leu diante do rei. Ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes e ordenou ao sacerdote Eucias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor, filho de Miqueias, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei: ide consultai o Senhor a meu respeito, a respeito do povo de todo o Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que nos fora prescrito. Então o rei mandou que se apresentassem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. De pé sobre o seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e a observar seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o seu coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro, e todo o povo aderiu à aliança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, o Salmo de resposta. É o 118 na Bíblia Latina, de tradução do grego, da Septuaginta, e 119 na Bíblia de tradução
dos escritos de Jerusalém. Versículos 33, 34, 35, 36, 37, 40, refrão 33a. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Repitamos: ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Ensinai-me a viver vossos preceitos. Quero guardá-los fielmente até o fim. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, de todo o coração aguardarei. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à avareza. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Desviai o meu olhar das coisas vãs, dai-me a vida pelos vossos mandamentos. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Com anseio pelos vossos mandamentos, como anseio pelos vossos mandamentos. Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Repitamos: ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com João 15, versículos 4 e seguinte. Depois vamos proclamá-lo. A proclamação é com Mateus 7, versículos do 15 ao 20. Aleluia, 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 aleluia. Ficai em mim, e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanecer, há de dar muito fruto, há de dar muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figas de urtigas? Ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos às reflexões, às meditações, às explicações. Tem livro que dá explicação, tem livro que faz uma reflexão, analogia. Aqui no livro Palavra e Vida, nestes últimos dias, as palavras de Jesus pertencem ao melhor da sabedoria popular e também do senso comum. Nenhuma das duas está longe da autêntica sabedoria a que nos conduz a uma vida boa. O Espírito de Deus sopra onde e como quer. E de muitas maneiras a humanidade foi sendo ensinada a viver bem, a ser feliz, no melhor dos sentidos. Jesus, com sua autoridade, refere-se a essa experiência popular e nos recorda a obrigação de dar bons frutos e ficar atentos
aos frutos que produzimos, aos frutos que produzem nossos irmãos, isso é mais importante do que muitas palavras e belos discursos. Então temos que ficar de olho, né, no resultado de nossas vidas, de nossas ações. Outra reflexão está no livro Dia a Dia com o Evangelho. No Antigo Testamento, os falsos profetas eram o tormento dos verdadeiros profetas de Deus. Prometiam o que não podiam dar, eram complacentes com os vícios humanos, em vez de corrigi-los. Não faltarão nas comunidades cristãs os falsos profetas, contra os quais Jesus previne seus discípulos, conforme Mateus capítulo 24, versículo 11. São pessoas mal intencionadas, é necessário cada um ficar atento aos frutos que eles produzem. Se forem gente do bem, farão obras boas, se não, serão como balões portadores de vento. A advertência de Jesus atinge, antes de tudo, as lideranças religiosas. Sua vida é reflexo daquilo que pregam? É uma pergunta. A vida das lideranças religiosas é reflexo daquilo que pregam? Mas é um apelo a todos os cristãos também. Mais que uma doutrina que se deve conhecer, o cristianismo é uma forma de vida, ação. Então, cabe aqui a pergunta: quais são os frutos que estou produzindo para o reino de Deus? É uma pergunta para cada um de nós. Agora a reflexão de Antônio Carlos Santini. Ele é da Comunidade Católica Nova Aliança. Ele é liderança dessa comunidade. A liturgia comentada tem como título Uvas ou Espinheiros, baseado em Mateus capítulo 7, versículos do 15 ao 20. Diz Santini: a Sagrada Escritura tem belas páginas sobre as promessas de Deus, como a imagem dos ossos secos no deserto, que são reavivados pelo sopro divino. Há belas passagens sobre os prodígios do Senhor, como o mar aberto para a libertação do povo. Mas também há páginas sombrias, como onde a decepção de Deus corre como um rio. Então tem páginas sombrias, como a decepção de Deus. É o caso de Isaías capítulo 5, no Cântico da Vinha, onde o amigo, entre aspas, do profeta, o próprio Senhor, se lamenta por um investimento desperdiçado. Possuía meu amigo uma vinha numa encosta de terra fértil. Ali plantou uvas selecionadas e esperava que produzisse uvas boas, mas só produziu uva brava. Que mais eu deveria ter feito por meu vinhedo? Nesta passagem, estamos diante de uma degeneração. O bom se torna mal, a planta se desnaturou. Perdeu sua carga genética promissora do bom vinho? Trata-se de uma possibilidade para todo ser humano desde Gênesis, capítulo 3. A própria encarnação do Verbo teve como objetivo a regeneração do gênero humano degenerado. Ninguém se espante, pois, se algo que parecia bom por natureza, um ministério eclesial, a pregação da palavra, uma vida consagrada, por exemplo, acabe por se desvirtuar, mudando-se em fonte de poder, de dominação, de rebeldia, de lucro, de acumulação de bens materiais. No Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos do 15 ao 20, Jesus nos dá um critério definitivo para identificar aqueles que parecem profetas. São os frutos que eles produzem. Árvore boa produz frutos bons, árvore má produz frutos maus. A leitura das vidas dos santos, que já chegaram a ser objeto de zombaria, mesmo em ambiente eclesial,
mostra de modo excelente como esses homens e mulheres se deixaram invadir pelo Espírito Santo, essa seiva excelente, de modo a darem frutos de salvação. Em torno dos santos, as multidões se aglomeram como abelhas que percebem o néctar das flores, admiram seu amor pela pobreza, seu desapego dos bens materiais, seu espírito de sacrifício, sua disponibilidade em atender as pessoas, sua amabilidade a toda prova. São Paulo apóstolo fala dos bons frutos na carta aos Gálatas. Diz ele, em Gálatas 5, versículos de 22 a 26, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. Belíssimo texto de Paulo. Este evangelho que lemos no dia de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos do 15 ao 20, pode servir também para uma avaliação da nossa prática em meio familiar, paroquial, no seio dos movimentos, das comunidades. É uma avaliação de nossa prática. Das comunidades novas, por exemplo, faça essa avaliação. Quais são os frutos que se percebem? Quais são os frutos que estão sendo apresentados? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Graças a mim é que produzes fruto. Oséias, capítulo 14, versículo 8. Vamos agora aos santos do dia. 26 de junho é dia de São João e São Paulo, mártires do século IV. Não são os apóstolos, são outros santos do século IV. São João e São Paio. Tem São Paio também. São João e São Paulo, que foram mártires do século IV, agora tem São Paio de Córdoba, outro santo, São Paio agora. Foi mártir, assim como foram São João e São Paulo, do século IV. Só que São Paio de Córdoba foi mártir e morreu em 925. Foi um jovem de 13 anos, despedaçado com tenazes de ferro em Córdoba, na Espanha. E sua morte aconteceu porque ele proclamava sua fé em Cristo Jesus e defendia sua castidade perante as lascivas insinuações de Abderramão III. Olha só, um jovem na adolescência defendendo sua castidade e as lascivas insinuações do poderoso Abderramão III. Santo do dia 26 de junho, São José Ma Taichung, mártir, faleceu em 1900, foi um médico e catequista. José Ma Taichung foi morto aos 60 anos de idade durante uma perseguição anticristã na China. Santo do dia 26 de junho, São José Maria Robles Hurtado, presbítero e mártir, faleceu em 1927. Foi um fervoroso propagador da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Foi enforcado durante a perseguição anticatólica no México, na América do Norte.
Santo do dia 26 de junho, São José Maria Escrivá de Balaguer, presbítero, faleceu em 1975. São José Maria Escrivá foi fundador do Opus Dei, tradução do latim para o português, Obra de Deus, que é uma instituição, uma prelazia da Igreja Católica. Em 6 de outubro de 2002, na Praça de São Pedro, no Vaticano, perante uma multidão de mais de 300 mil pessoas, de todas as idades e condições, procedentes de 5 continentes, o Papa João Paulo II celebrou a solene cerimônia de canonização de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. Na homilia da missa, o Santo Padre, hoje santo no céu, São João Paulo II, resumiu em poucas palavras a essência da mensagem espiritual do Monsenhor Escrivá. Monsenhor Escrivá, como ele também era conhecido. Esta é a mensagem de Escrivá: elevar o mundo a Deus e transformá-lo a partir de dentro. Eis o ideal que o santo fundador lhes indica, disse João Paulo II. São José Maria foi escolhido pelo Senhor para anunciar a chamada universal à santidade e mostrar que as atividades correntes que compõem a vida de todos os dias são caminho de santificação. Pode-se dizer que foi o santo do cotidiano. De fato, estava convencido de que para quem vive sob a ótica da fé, tudo é ocasião de um encontro com Deus, tudo se torna um estímulo para a oração. Vista desta forma, a vida diária revela uma grandeza insuspeita. A santidade apresenta-se verdadeiramente ao alcance de todos, completou João Paulo II. O dia 2 de outubro de 1928 é data de fundação do Opus Dei. Após anos de oração e penitência constantes, naquela data, Deus lhe mostrara a sua vontade. Há muitos anos, pressentida, sem conseguir ver o que era. E o Monsenhor José Maria compreendeu que a única razão da sua existência devia ser entregar-se inteiramente, com todas as forças, ao cumprimento desse desígnio divino, o Opus Dei. Em entrevista concedida a L'Osservatore della Domenica, em 1968, Monsenhor Escrivá definia assim o que caracteriza a vocação para o Opus Dei: é procurar chegar à santidade em meio do mundo, no meio da rua. Quem recebe de Deus a vocação específica para o Opus Dei sabe e vive que deve alcançar a santidade em seu próprio estado, no exercício de seu trabalho manual ou intelectual. A obra nasceu a fim de contribuir para que esses cristãos inseridos no tecido da sociedade civil, com a sua família, as suas amizades, o seu trabalho profissional, as suas aspirações nobres, compreendam que a sua vida, tal como é, pode vir a ser ocasião de um encontro com Cristo, quer dizer que é um caminho de santificação e apostolado. No seu livro Caminho, o Monsenhor Escrivá deixara estampada uma afirmação que vinha repetindo desde a fundação da obra. Disse ele no livro: tens obrigação de santificar-te, tu também. Alguém pensa, por acaso, que é tarefa exclusiva de sacerdotes e religiosos? A todos, sem exceção, disse o Senhor. Palavras do Senhor: sede perfeitos, como o meu Pai Celestial é perfeito. Jesus nos disse isso. Anos depois, a Igreja, no capítulo 6º da Constituição Lumen Gentium, consagrou e pôs em destaque essa doutrina de entranha evangélica, proclamando a vocação universal à santidade de todos os batizados. Santo do dia 26 de junho, Beato Raimundo Pétignot de Jornat. Faleceu em 1794, ano
do falecimento, 1794. Por ser sacerdote, Raimundo Pétion, deve ser francês o nome, né? É isso mesmo. Raimundo Pétion ficou detido em condições desumanas num barco ancorado em Rochefort, na França. E ali morreu, consumido pelas chagas e insetos. Olha só, confinado, morreu dessa forma, consumido por doenças na pele, na epiderme e insetos. Minha nossa. Santo do dia 26 de junho, beato André Jacinto Longuin. Foi bispo e faleceu em 1936. Foi um religioso capuchinho, nomeado bispo de Treviso, na Itália, por São Pio X. Ajudou prófugos e prisioneiros durante a Primeira Guerra Mundial. Beato André Jacinto defendeu os direitos dos mais débeis da sociedade. Santos do dia 26 de junho, beatos Nicolau Conrad, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e Vladimir Prima, mártires. Faleceram em 1941, foram fuzilados na floresta perto de Stradir, na Ucrânia, quando voltavam de uma visita a um enfermo, a quem levaram os últimos sacramentos. Olha como os cristãos santos sofreram. Beatos Nicolau Conrad e Vladimir Prima. Santo do dia 26 de junho, beato Tiago Gazir Haddad. Foi presbítero, faleceu em 1954. Sacerdote capuchinho libanês. Tiago Gazir foi fundador da Congregação das Irmãs Franciscanas da Cruz do Líbano. Congregação das Irmãs Franciscanas da Cruz, no país chamado Líbano. Santo do dia 26 de junho, beato André Skak. Foi presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote, e mártir também. Faleceu em 1941. André Skak foi sacerdote diocesano da Arquieparquia de Livívidos Ucranianos. André Skak foi fuzilado em sua paróquia em Sikirv. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, providenciará se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso Pai. Pai celestial. Até o pai biológico, o pai da terra, pai físico, nos dá um não de vez em quando percebe que é o melhor para o filho. Eu já recebi muitos nãos. Só depois eu fui perceber que era o melhor para mim. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor Jesus, vinde, Senhor, será a parousia, o fim da história, juízo final. Esteja preparado, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia que Jesus é Deus, o Deus humanado, que morreu por nós na cruz para a nossa salvação. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.